Ficar anotando os seus gastos durante o mês todo não funciona. Decidir sair cortando todos os gastos que puder cortar não são atitudes que vão te ajudar a organizar a sua vida financeira. Olá, eu sou a Tayla Campos, treinadora da vida financeira do Cristão Rico. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este evento. Estou muito feliz em poder realizar esta nova edição do maior evento online de finanças para cristãos do Brasil, junto com o portal Cristão Rico. E estou muito feliz também em saber que você está aqui comigo hoje. Deixa eu te contar a ideia deste evento para você já começar as mudanças que você precisa na sua vida financeira. Durante essa semana, eu vou te mostrar um método baseado em princípios bíblicos que está fazendo pessoas comuns como você a terem suas finanças controladas em apenas 60 dias. Também fazer sobrar dinheiro, sair do vermelho, sair das dívidas e começar a investir para realizar os sonhos de Deus em suas vidas. Você vai aprender neste evento como definir para onde vai o dinheiro e não mais ser controlado por ele. Você vai ver o passo a passo para fazer sobrar dinheiro e ter tranquilidade e paz financeira, dar mais segurança para sua família, poder aproveitar a vida e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. E não só ficar pagando conta, e tudo isso de uma forma bíblica, cristã, e sem ter que aturar palavrões e ideias antibíblicas, como vemos em alguns outros canais de especialistas em finanças por aí. Você também vai ver que tudo isso pode ser feito de uma forma simples, sem planilhas mirabolantes, sem ficar anotando tudo que gasta, sem quebrar o seu cartão de crédito, sem economias malucas, sem sofrer com isso. Você vai ver que tudo isso é possível, sem fazer nada dolorido, sem mexer na comida da sua família, sem exageros. Você vai descobrir exatamente o que precisa fazer para sair de uma pessoa que não consegue guardar dinheiro nenhum para ser uma pessoa que faz o seu dinheiro sobrar, investe e realiza e vive os sonhos de Deus da maneira mais simples e efetiva possível. Isso independentemente de quanto você ganha hoje, se você tem salário fixo, ou se você é autônomo, ou se é empresário. E mesmo que você tenha uma montanha de dívidas, você vai ver que é possível. Eu fazia sorteio de dívidas para poder pagar. Então, com a ajuda da doutora, eu eliminei muitas crenças limitantes que eu tinha. E eu, a partir da segunda semana, com a clareza que eu tenho, que ela me ajudou, eu consegui sair das dívidas. E com esse dinheiro, eu já comecei a investir, já estou fazendo a minha reserva de segurança. Inclusive, nesses 60 dias, eu consegui quitar um dos meus empréstimos, que era 17 mil reais, estava lá o saldo devedor, e eu quitei por 5 mil. Eu tinha como uma resposta de Deus na minha vida, pois eu vinha pedindo ajuda a Ele. E essa foi a maneira que Ele encontrou de me ajudar. Eu tenho certeza que o que Ele ensina não é dela, não sai dela, porque aquilo lá veio do alto, veio do céu. Então ela está sendo usada por Deus naquele momento ali. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. E talvez você até ache que isso é algo muito distante de você. Ah, isso não é para mim. Você pode estar pensando isso. Eu já ouvi exatamente isso de muitos clientes e alunos que estavam vivendo um verdadeiro caos financeiro. Funcionários públicos, aposentados, pessoas que trabalham em casa, secretárias, professores, pastores, militares, funcionários de empresas privadas, profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas, arquitetos, advogados, economistas, contadores, personal trainers, profissionais de beleza, de comunicação, empresários e autônomos de diversas cidades, tanto de capitais como do interior também. Muitos tinham dívidas, muitos não tinham uma renda fixa, não conseguiam guardar dinheiro nenhum. Outros, assim como você, não sabiam nem por onde começar e também achavam que para isso precisavam ganhar muito dinheiro ou então ser um expert de finanças ou em economia ou algo do tipo. Mas até essas pessoas que eu ensinei e que eu vou te mostrar daqui a pouco, achavam que o caso delas era impossível, que a dívida que elas tinham era impagável. Quando aplicaram o meu método, perceberam que não precisavam fazer sorteio de dívidas, sacrifícios ou contas complexas e conseguiram em apenas 60 dias sair de dívidas que pareciam impagáveis para se tornar pessoas que investem, como é o caso que você vai ver agora.
Meu nome é Clariana e eu queria contar para vocês um pouquinho de como a doutora Tayla me ajudou a resolver muitos problemas financeiros que eu tinha. Bom, eu tomei algumas decisões financeiras erradas na minha vida e deleguei a administração dos recursos que Deus confiou a mim. Por conta disso, eu perdi totalmente o controle e depois de um tempo eu me vi numa situação em que eu acumulava muitas dívidas, de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos pessoais. E essa situação toda afetou outras áreas da minha vida, né? Porque eu não tinha cabeça para nada. Eu precisava resolver essa questão e não sabia como. Então eu pedi socorro para a doutora Tayla e ela me ajudou muito. Nós conseguimos traçar uma estratégia para vencer esse problema. Então, uma das coisas que ela me disse que marcou muito foi que para reorganizar minha vida financeira, colocar as coisas nos trilhos novamente, seria como fazer uma dieta, como emagrecer. Eu deveria escolher se eu queria emagrecer rapidamente, com mais esforço, com mais sacrifício, ou se eu queria emagrecer mais lentamente, de uma maneira mais suave, mais leve. Eu disse para ela, não, eu preciso emagrecer rápido, eu quero resolver essa situação o mais rápido possível. Então ela traçou comigo uma estratégia para vencer esses problemas, para conseguir pagar essas dívidas da forma mais rápida possível. O valor era muito alto e eu tinha consciência de que ia requerer muito esforço da minha parte, né? E graças a Deus, hoje eu posso dizer que em 2 meses eu consegui ter paz novamente. Eu já quitei a maior parte das dívidas e falta muito pouco para liquidar totalmente essas dívidas, mas eu tenho paz porque eu sei que eu estou no caminho, né? Eu fui cumprindo os objetivos traçados, elaborados no plano de consultoria da doutora Tayla. Incrível, né? E o mais interessante é que daqui a pouco eu vou te mostrar 2 versículos bíblicos com aprendizados que se conectam exatamente com o caso dessas pessoas que eu acabei de te mostrar. Mas antes, deixa eu te contar o que me fez chegar até aqui para você já começar a aprender com vários dos meus erros. Hoje, minha paixão é atuar como mentora e treinadora da vida financeira dos cristãos. Meu propósito é ensinar e ajudar cristãos a fazerem essas mudanças nas suas vidas financeiras e tornarem tudo isso possível. Pessoas exatamente como você, que não conseguem fazer essas mudanças sozinhas e que colocam em prática o meu método e em poucas semanas saem de um caos financeiro e começam a investir para a realização dos seus sonhos e dos sonhos de Deus em sua vida. Eu hoje uso meu dinheiro para aproveitar a vida e cumprir os propósitos de Deus, mas eu já fui super endividada e desorganizada. Até meus 35 anos eu não controlava a minha vida financeira e isso me custou muito caro. O que me fez decidir mudar de vida foi um carro como esse que você está vendo aqui na tela. Não bastasse tanto descontrole, um dia resolvi comprar um carro como esse, mesmo sem ter o dinheiro para comprá-lo. Peguei um empréstimo consignado no banco e paguei o carro à vista. Mas como minha vida financeira estava totalmente desgovernada, logo eu não conseguia mais pagar as parcelas do carro. Procurei o gerente do banco, que tinha liberado um novo empréstimo para eu tentar renegociar. Ele então, nesse momento, sugeriu: eu tenho uma boa ideia para você. Pega um novo empréstimo com um prazo maior e parcelas menores para quitar o empréstimo que eu já tinha feito. E assim eu vi que só aumentava a bola de neve dos juros. Com empréstimos em cima de empréstimos, a coisa foi ficando insustentável. Mas a verdade é que isso foi só a gota d'água, porque eu já tinha cometido muitos erros financeiros antes. Nasci numa família de classe média baixa, lá no Mato Grosso do Sul. E eu me lembro na minha infância, quando eu via várias vezes minha mãe brigando com meu pai porque ele gastava mais do que deveria e ele vivia no cheque especial. Aquilo me deixava muito, muito mal. Ver relacionamentos familiares sendo desgastados por causa de problemas financeiros era algo que me indignava. E desde jovem eu tomei a decisão de que jamais iria passar por isso na minha vida financeira. E aí então decidi por isso estudar economia. Mas as coisas não saíram tão de acordo assim com
como eu planejei. Na época, eu consegui um estágio em um banco, onde eu ganhava R$700. Era o meu primeiro emprego. E nesse início, eu até conseguia fazer sobrar mais da metade do salário. 2 anos depois, eu passei num concurso público para ganhar 7 vezes mais, e era em São Paulo. Então eu tive que sair da casa dos meus pais, em Mato Grosso do Sul, para ter a minha própria casa em São Paulo. Foi aí que começaram os meus problemas financeiros. Sabe o que eu fiz? Eu mudei meu padrão de vida. Comecei a gastar muito mais do que eu ganhava. Comecei a comprar coisas por impulso, sem propósito e sem refletir as consequências financeiras que aquilo iria me gerar. Lembro de um dia, em uma loja lá no shopping Campo Grande, quando eu estava passando férias lá, cheguei a comprar 10 pares de sapato no cartão de crédito, só porque eles estavam em liquidação. E o pior é que eu fazia isso e achava que estava economizando, estava fazendo algo bom para mim. Mas a conta sempre vinha depois. E a frustração também. Aí começou uma verdadeira bola de neve de dívidas na minha vida. Eu não me conformava com isso. Gastava muito mais do que eu ganhava. E me perguntava como eu, uma economista formada, não conseguia fazer sobrar nada do meu salário. Então eu caí no engano de que a maioria das pessoas cometem. Sabe qual é? Eu pensei, já tenho a solução. A solução é, eu preciso ganhar mais. Foi aí que eu comecei a estudar 10 horas por dia para um concurso que pagava 4 vezes mais do que eu já estava ganhando como concursada. Depois de ralar muito nos estudos, abrir mão de vida social e familiar, com muito sacrifício, finalmente eu consegui passar no concurso público e comecei a ganhar 4 vezes mais. Imagine você ganhando 4 vezes mais do que você ganha hoje. Aí eu pensei, pronto, agora o problema está resolvido. Vou conseguir fazer sobrar muito dinheiro, me livrar das dívidas e controlar minhas finanças para sempre. Mas adivinha o que aconteceu? Comecei a fazer mais dívidas e o dinheiro continuava não sobrando. Eu realmente não me conformava. Como eu, com um salário tão alto, ainda tinha dívidas com juros muito altos e não conseguia sair dessa bola de neve desesperadora. Por algumas vezes eu surtava e decidia tomar o controle da minha vida financeira do jeito que eu achava que era certo. Sabe o que eu fazia? Anotava todos os gastos, mas chegava no final do mês, parece que aquele trabalho todo de ficar anotando não adiantava nada e eu continuava na mesma, concluindo que estava ganhando pouco ou gastando demais, mas eu não sabia o que fazer para sair daquela situação. Cansada desta frustração, um dia eu tomei uma decisão um pouco mais radical. Saí cortando todos os gastos que eu podia. Eu quase não tinha atividade de lazer com minha família, mas lembro que cheguei a cortar até o restaurante que a gente tinha o costume de frequentar uma vez por semana como uma forma de diversão. Quase todas as pessoas têm aquele gasto que não consegue ficar sem, sabe? Quando a gente corta algo que gostamos muito, a gente se sente triste, deprimido, deprimida, e foi assim que eu me senti naquele momento. No meu caso, era o restaurante que a gente amava ir toda semana. Só que uma coisa curiosa aconteceu. Sabe o que aconteceu? O dinheiro que eu economizei com todo o sacrifício, deixando de fazer aquilo que me dava prazer, no final do mês continuava não sobrando e sempre aparecia alguma conta extra, tipo IPVA, IPTU, uma rematrícula, essas coisas. Logo, eu desistia daquilo tudo e voltava a passar as coisas no cartão, largava tudo nas mãos de Deus. Foi aí que eu percebi que largar nas mãos de Deus aquilo que é nossa responsabilidade não é uma boa ideia. Sabe por quê? Porque assim, desse modo, as coisas só pioravam. E eu sentia como se Deus quisesse me ensinar algo naquele momento. E Ele realmente queria. Em meu novo cargo, eu atendi empresários que estavam muito endividados. Eles vinham buscar uma solução para suas dívidas que estavam sendo cobradas. Até que eu vendo a situação deles, eu pensei, opa, se até esses empresários que faturam milhões não conseguem pagar suas dívidas, deve ter um segredo por trás disso. Foi até que um dia que eu fiquei mais chocada quando eu soube que um desses empresários tinha se suicidado por causa de suas dívidas. Eu fiquei muito mal nesse dia. E esse foi meu dia do chega. Chega de ser vítima do descontrole financeiro. Eu tomei uma decisão e saí determinada a encontrar soluções e entender os reais motivos que levam as pessoas a estarem nessa situação e não ter o controle sobre suas finanças. E você que está assistindo esse vídeo, talvez você esteja numa situação parecida
como a minha. E quem sabe não é Deus te mostrando agora o seu dia do chega. Depois de ler muitos livros, fazer vários cursos sobre finanças com líderes brasileiros e estrangeiros, eu me tornei mentora e treinadora da vida financeira. E hoje eu ajudo pessoas a traçarem estratégias para ter suas finanças controladas, sair do vermelho, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em sua vida. Mas por que isso? Fazendo uma reflexão de tudo que eu vivi nesses anos todos, eu percebi que o problema não era tanto o dinheiro perdido com altos juros que eu pagava pela falta do controle. A minha maior dor era ter visto anos da minha vida passar sem eu ter conseguido conquistar os meus sonhos. Quer um exemplo do meu sonho? Desde adolescente, eu já tinha um sonho de ter minha casa própria. E eu olhava para trás, estava morando de aluguel, sem ter nenhuma condição de sequer dar entrada para comprar a minha casa própria. Por quê? Porque eu estava muito endividada. Conforme eu ia aprimorando meus conhecimentos sobre finanças, logo começaram pessoas a me procurar para conseguir ajuda em suas vidas financeiras. Eu comecei ajudando alguns amigos e conhecidos. E durante esse processo, eu acabei desenvolvendo um método, e foi aplicando exatamente esse método é que eu consegui me livrar das dívidas e hoje eu conquistei a minha liberdade financeira. E hoje eu consigo realizar grandes sonhos que Deus tem para minha vida usando o dinheiro como ferramenta e nunca como objetivo final. Hoje eu acredito realmente que o dinheiro é uma ferramenta que Deus coloca em nossas mãos para cumprir seus propósitos. O dinheiro está aí para gerar bênção em nossas vidas e não dor. Até que um dia eu senti muito forte em meu coração de que Deus queria que eu ampliasse esse trabalho. O Senhor falou claramente ao meu coração através da palavra, dizendo o seguinte: vai e alarga a sua tenda. Vai e amplie esse trabalho. Eu conto com você como instrumento meu para ressuscitar sonhos que estão perdidos. Eu confesso que eu relutei bastante para me afastar do propósito de Deus, de que eu deveria ajudar pessoas a resolver seus problemas em suas vidas financeiras. Mas foi aí que eu descobri a minha missão de vida: transformar a vida de pessoas, transmitindo conhecimento sobre finanças de uma forma extremamente simples, prática e principalmente fundamentada em princípios bíblicos. Entrei de cabeça no Ministério Cristão Rico e já transformamos a vida de milhares de pessoas. E hoje não tem nada que me dê mais satisfação do que contar histórias de transformação das pessoas que eu tenho ajudado. Eu não contei a minha história para me vangloriar. Aliás, como cristã, eu acredito que toda a honra e toda a glória é de Deus, que permitiu que eu passasse por tudo isso para agora poder impactar milhões de vidas através deste evento. Eu te falei minha história para você aprender com os meus erros. E entenda que tudo isso pode ser possível para você também. E você nem precisa levar todos os 17 anos que eu levei para chegar até aqui. Foi por acreditar que havia uma chance e ir atrás dela é que o mundo de possibilidades se abriu para mim. E a partir de hoje eu estou trazendo para você uma nova oportunidade aqui nessa aula. Antes de te mostrar exatamente esse método passo a passo, eu quero reforçar aqui com você alguns novos aprendizados. E os 2 primeiros dele têm a ver com o caso das pessoas que eu te mostrei antes. E o primeiro aprendizado tem a ver com o elefante que você está aqui vendo. Veja que este é um elefante de circo que está amarrado a uma fina corrente. Veja que essas correntes são bem finas e não são capazes de segurar o elefante e toda a sua força. No espetáculo de circo, o elefante faz 1001 demonstrações que mostram suas diversas habilidades em meio à sua enorme força, não é verdade? Antes de entrar em cena, porém, esse estrondoso animal parece apático, preso em seus movimentos, preso por uma pata em apenas uma pequena corrente que o aprisiona a uma pequena estaca de madeira cravada no solo. Mesmo se a corrente fosse mais grossa, o que não é o caso, certamente ele teria a capacidade de arrebentar essas correntes com o mínimo de esforço. Com isso, ele poderia fugir e resgatar a sua liberdade e ir para onde os seus instintos o levassem. O ponto é que ele não toma nenhuma atitude nesse sentido. Por que será que ele não faz isso?
Vou te contar agora. O elefante não escapa do seu cativeiro por um motivo bastante óbvio e dramático. Ele foi preso àquele pedacinho de madeira desde bebê. Naquele tempo, em sua infância, o elefante, que não tinha tanta força como tem hoje, ele tentou sim no passado arduamente se livrar do que o prendia, mas de tanto tentar, ele foi vencido pelo que amarrava naquela situação. Então, cansado, sabe o que o elefante fez? Desistiu de tentar. Desistiu de tentar, entendendo que a sua existência seria restrita àquele modo que ele estava vivendo. Estaria semi-livre apenas quando seus donos assim o permitissem. Ansioso e entristecido com seu destino, passava horas e horas esperando por uma pequena brecha de liberdade e movimento. E muitas vezes é assim que nos comportamos em nossas vidas financeiras. Você sabia? Não nos damos conta do tamanho da nossa força, da nossa inteligência, da sabedoria que Deus nos deu e ficamos presos a essas correntinhas. Então, anota aí o primeiro aprendizado que eu tenho para você. Para fazer sobrar dinheiro e investir, você precisa renovar o seu entendimento para sair do mundo do impossível e ir em direção ao mundo do possível. Quando essas pessoas perceberam que era possível, tudo mudou em suas vidas. Se o elefante se desse conta da força que tem hoje, certamente ele destruiria a corrente em fração de segundos. Em Romanos 12:2, olha só o que Paulo nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Marcos 9:23, Jesus diz ao pai do menino que tudo é possível àquele que crê. Então, o primeiro passo que você precisa dar é crer que é possível. Olha só o que está escrito em Marcos 9:23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. O que eu quero dizer com esse primeiro ensinamento é que sempre que a gente se depara com uma nova informação ou uma situação distante do que a gente conhece ou está acostumado, sabe? A gente pensa coisas assim: isso não serve para mim, isso não funciona, isso não é verdade, não é vontade de Deus, no meu caso é impossível. E seu cérebro te bloqueia e você não consegue nem ouvir nem enxergar o que acontece depois. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando a gente acredita, entra no mundo do possível e se depara com as mesmas informações, ao invés de dizer isso não funciona para mim, eu me permito entender que se aquilo funciona para alguém, então como isso pode ser possível para mim também? Só tenho que saber como. Tem um provérbio que diz o seguinte, Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Renovar a mentalidade e viver no mundo do possível foi certamente o primeiro passo que eu e essas pessoas que aplicaram o método demos para arrumar nossas vidas financeiras. E eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. As coisas que eu estou te passando nessa aula, do jeito que eu vou passar aqui, não estão disponíveis em nenhum lugar. E eu te digo isso porque, como cristã, eu precisei de apoio para reorganizar minha vida financeira. E eu não encontrei informações simples assim em lugar nenhum. Imagine o seguinte: se você tivesse uma fórmula para o carro da sua vida financeira andar mais rápido, imagine se você tivesse condições de pagar tudo o que você precisa e que você não precisasse mais enfrentar aquela bola de neve desesperadora da fatura do mês seguinte. Imagine que tivesse uma forma de você se livrar do negativo da sua conta de uma vez por todas. Imagine que tivesse uma forma de conseguir renda sem precisar de um emprego, ou uma forma de você parar de gastar à toa por impulso, conseguir lidar bem com o dinheiro que entra, guardar para coisas que você quer, sem ficar remoendo culpa pelos seus erros financeiros do passado. Já pensou se você não tivesse mais brigas na sua família, com sua esposa ou com seu marido por causa de dinheiro, e que você agora pudesse desfrutar das coisas boas da vida com o dinheiro que você já ganha hoje? Existe uma forma de fazer tudo isso, só que você ainda não conseguiu fazer. Sabe por quê? Porque você ainda não encontrou essa forma. Então, aqui vai para você o segundo aprendizado. Anota aí.
O segundo aprendizado dessa aula é o seguinte: Deus espera a sua atitude para te entregar a colheita, e isso com fundamento bíblico. Em Eclesiastes 11:4 está escrito assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você já percebeu que muitas pessoas se colocam numa posição de passividade diante de algumas situações? Ao invés de tomar uma decisão, agir ou enfrentar as dificuldades, essas pessoas simplesmente se sentam e esperam o milagre de Deus para resolver as coisas que é responsabilidade delas resolver. Então, não fique olhando para o vento ao invés de plantar, senão nunca você vai colher nada. Não vai colher porque não tomou atitude, não plantou a semente. Querer colher sem plantar é injusto. E deixa eu te falar algo muito importante: Deus é Deus de justiça. Então não tem essa de que, eu estou tentando, mas na hora certa Deus vai dar um jeito. O que você está vendo aqui, em todas as minhas aulas, no documentário, vai te mostrar o que está errado nas tentativas que você está fazendo hoje. E qual a forma mais adequada de realmente controlar as finanças. Se fosse só dar dízimo, controlar gastos, trabalhar muito, ter uma planilha, a gente não teria 8 em cada 10 cristãos com essa dificuldade. E a gente sabe que não depende do quanto você ganha, porque tem gente que ganha muito e está super enrolada, e outros não ganham tanto assim e ainda conseguem guardar dinheiro. Muitas pessoas que eu vi em estado financeiro quase que terminal chegaram nesse ponto por ter adiado a decisão de assumir o controle de sua vida financeira. Elas achavam que não precisavam se preocupar em ter as finanças controladas, porque sua vida está nas mãos de Deus. Mas essas pessoas não sabem que, não tendo as finanças controladas, elas estão desobedecendo o princípio bíblico da mordomia cristã. A Bíblia nos diz que somos mordomos, sim, administradores de tudo que Deus coloca em nossas mãos. E quando a gente não cumpre esse princípio, estamos enterrando nossa vida financeira. Olha só o que diz em Lucas 16. Se, pois, não forem dignos em administrar as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? A verdade é que em nossa vida existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos controlar. As coisas que Deus te confia, você pode controlar, e Deus não vai colocar as mãos nelas, justamente porque Deus espera que você aprenda e seja digno e fiel para cuidar delas. E talvez você esteja pensando nesse momento o seguinte: tá bom, mas como fazer sobrar dinheiro e investir se nem dinheiro eu tenho? Olha, Deus te dá recursos, seja em forma de dinheiro, seja em forma de ideias, inteligência. Eu tenho certeza que você consegue usar esses recursos, como já aconteceu com muitas das pessoas que aplicaram o meu método. Nele eu ensino uma série de estratégias de aumento de renda e otimização dos gastos, que eu vou falar mais pra frente, mas por enquanto é importante apenas que você saiba que essas estratégias existem, combinado? Então, aqui vem um novo aprendizado muito valioso para você. Anota aí. Pare de esperar que Deus vai dar um jeito nas coisas que você pode controlar. As pessoas que aplicaram o meu método só conseguiram transformar suas vidas financeiras porque perceberam que, enquanto elas achavam que sua situação não tinha mais jeito, enquanto elas ficavam esperando que um dia Deus iria mudar esse cenário, Deus também estava esperando que essas pessoas aprendessem a administrar seus recursos e usar sua inteligência para Deus destravar os recursos que Ele tem disponível. Outros 2 aprendizados importantes que eu aprendi com a minha história e com a experiência dos meus alunos, eu quero que você pense se você faz isso na sua vida financeira. Olha só, eu vou te contar algumas coisas que eu fazia e você me diz se você faz também. O que eu vou te mostrar agora é como você não faz sobrar dinheiro. E por que eu vou te mostrar isso? Porque tem várias coisas que impedem que a gente faça mudanças. Tem coisas que a gente ouve falar que é o método certo. A gente fica tentando fazer e essas coisas mais prejudicam do que ajudam a nossa mudança na vida financeira. Eu vou te contar o seguinte, anota aí. Você não faz sobrar dinheiro anotando seus gastos durante o mês inteiro. Você já deve ter visto esse conselho em algum lugar por aí, né? Anote todos os seus gastos durante 30 dias.
Eu tentei por várias vezes fazer isso na minha vida. Era bem chato e eu vivia esquecendo de alguma coisa. Fazia o maior esforço para anotar. Chegava o fim do mês, eu olhava para aquela anotação e pensava: nossa, eu preciso gastar menos. Mas nisso já tinham vários compromissos parcelados que eu tinha feito e era quase impossível gastar menos. Aí no outro mês as contas vinham e eu queria cortar gastos, anotava e via que estava sempre tudo na mesma. Trabalhoso e sofrido, mas aí eu percebi que na verdade eu estava pilotando o carro da minha vida financeira, olhando para trás, para os gastos que eu já tinha feito. Imagina o que aconteceria com você pilotando o seu carro, olhando só para o retrovisor. Um desastre, né? E assim era a minha vida financeira, anotando gastos. Um desastre. E o pior é que todo ano novo eu vejo economistas dando dicas na TV para controlar gastos e dizendo o seguinte: anote todos os seus gastos. Você também não faz sobrar dinheiro e se torna investidor cortando vários gastos. As despesas obrigatórias você não vai conseguir cortar. Energia elétrica, gás, condomínio. E aí, quando a gente descobre isso, sabe o que faz? Corta o que não é obrigatório. Coisas que a gente gosta, a diversão, o restaurante, a academia, corta o dízimo, a oferta. Só que esse dinheiro das coisas que realmente nos fazem bem acabam também não sobrando. Acaba surgindo uma outra coisa para pagar. E aí o dinheiro que eu estava tentando guardar, abrindo mão das coisas que me fazem bem, acaba indo para o boleto do IPTU, do IPVA, etc. Então, anota aí como você não faz sobrar dinheiro. Ficar anotando os seus gastos durante o mês todo não funciona. Decidir sair cortando todos os gastos que puder cortar não são atitudes que vão te ajudar a organizar a sua vida financeira de uma forma definitiva. Então, você pode eliminar essas duas atitudes dos seus primeiros passos para fazer sobrar dinheiro e se tornar um investidor. Porque você não vai ter o resultado que você está buscando. Vai ser sofrido e vai ficar talvez andando em círculos e deixar a situação ainda pior. E como faz então para fazer sobrar dinheiro e atingir metas financeiras? Isso eu vou te mostrar no próximo vídeo, porque o nosso tempo aqui já está acabando. E para esse vídeo não ficar longo demais, eu preciso começar a finalizar. Deixa eu te contar, na próxima aula eu vou te mostrar os passos exatos para atingir suas metas financeiras, mesmo que você esteja atolado em dívidas, e vou também te mostrar uma das dezenas de estratégias que ensino para você conseguir dinheiro de forma rápida. Você já teve que levantar algum dinheiro de forma rápida para aproveitar alguma oportunidade que Deus colocou na sua frente, mas você não sabia como levantar esse recurso? Você já teve que levantar dinheiro para pagar alguma coisa urgente, com juros altíssimos, e acabou não conseguindo por não saber como levantar esse dinheiro? Então, eu vou te trazer um exercício mão na massa para você já conseguir dinheiro lá na próxima aula. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então, agora eu vou te pedir para você participar dessa nova comunidade que está se formando e escrever nos comentários o que você achou da aula de hoje. E aproveita, me conta qual sua expectativa para a próxima aula. Enquanto a próxima aula não entra no ar, eu quero te convidar a baixar o material de apoio e fazer os exercícios dessa aula, combinado? Assim você garante que vai chegar na próxima aula sabendo tudo o que precisa para continuar nessa jornada. E como a sua participação é muito importante para o sucesso desse evento, eu vou repetir. Participe dessa nova comunidade que está se formando e escreva o que você achou da aula de hoje. E aproveita, me conta qual a sua expectativa para a próxima aula. Sua participação é muito importante para nós. Até lá, Deus te abençoe.